Oi, tudo bem? Vou analisar agora com você como encontrar o eixo cardíaco no eletrocardiograma. Vou dar um exemplo de um eixo cardíaco normal e um eixo cardíaco anormal. Vamos lá? Bom, o eletrocardiograma, a gente analisa a partir desse eletrocardiograma vários itens. Um desses itens, vários itens, a, a- as ondas, o ritmo cardíaco, várias análises são feitas a partir do eletrocardiograma. Um desses itens é o complexo QRS. Nesse complexo QRS também analisamos vários itens, a amplitude, a duração, vários. E um deles é o eixo cardíaco. Então, o que é o eixo cardíaco? O eixo cardíaco é a direção da resultante do vetor de despolarização do coração. E que vetor é esse? Quando as células cardíacas se despolarizam, cria-se um vetor, cria-se um vetor. Esse vetor, ele, ele tem a sua ponta, ele tem a sua ponta positiva, cria-se um vetor, onde ele tem a sua ponta positiva e sua cauda negativa. E de acordo com que os eletrodos vão observando, né, todos esses eletrodos aqui, todas as derivações, tanto as horizontais quanto as verticais, né, eles vão observar essa ponta desse vetor e vai descrever no papel milimetrado um traçado positivo, ou vão observar a cauda desse vetor e vão descrever no papel milimetrado uma, uma cauda, uma ponta negativa. Por exemplo, aqui em D1, pode-se observar que o R está positivo. Então, a ponta do vetor está sendo observada. A gente tem aqui em AVR, AVR, o complexo QRS está mais negativo do que positivo. Então, a AVR está observando a cauda do vetor. O vetor está se afastando desse eletrodo. Bom, então, escrito aí que o vetor, esse eixo cardíaco é observado no ciclo de Cabrera, que é esse ciclo aqui, onde se observa as derivações frontais. Foi convencionado que D1 estaria em 0 grau. Então, se D1 está em 0 grau, todas as outras derivações a partir de D1 são colocadas nesse plano de Cabrera. Como D2 está abaixo e à esquerda de D1, ela vai ficar 60 graus. A VF está abaixo de D1, 90 graus. D3 à direita, 120 graus. A VR acima e à direita, menos 150 graus. E a VL acima e à direita e à esquerda, perdão, menos 30 graus. Então, a partir desse plano, pode se observar a direção da resultante do eixo cardíaco. Então, esse seria o plano normal de direção da resultante do vetor de despolarização. Então, segundo a definição, o plano normal pode variar de menos 30 a mais 90 graus, sendo que o mais comum é nessa região aqui. Então, como que a gente analisa no eletrocardiograma se esse vetor de despolarização está seguindo a direção correta ou não? Então, voltando lá naquele aqui no plano de Cabrera, né, no ciclo de Cabrera, o vetor normal estaria entre D1 e AVF. Se D1 observar o vetor de despolarização se aproximando dele, ele vai observar a ponta do vetor
e estará positivo no papel. Se a VF observar a ponta do vetor, vai estar positivo e vai descrever um complexo QRS positivo no papel. Então vamos analisar. Analisando aqui, D1, ela está mais positivo do que negativo. Então isso implica que o vetor está se aproximando de D1. Analisando a VF, também está mais positivo do que negativo. Então implica que o vetor de despolarização está se aproximando de AVF. Logo, com a hipótese dessas duas informações, se voltarmos lá no ciclo de Cabrera, podemos dizer que se ele se aproxima de D1, ele pode estar de todo esse lado esquerdo do ciclo de Cabrera. Se ele se aproxima de AVF, ele também pode estar de todo esse lado inferior do ciclo de Cabrera. Fazendo a interseção entre as duas possibilidades de acontecimento no ciclo de Cabrera, o vetor de despolarização estaria nessa área entre 0 e mais 90 graus. Já só com essa informação, percebemos que o eixo cardíaco está normal. Mas podemos fazer mais uma outra análise, que é a análise fina desse vetor. Se olharmos para o AVL, ele parece estar isodifásica, né? Algumas partes não. De qualquer forma, se ele está isodifásica, o vetor que está a 90 graus de AVL seria D2. Então, se ele está isodifásico em AVL, o vetor apontaria para D2. Então, também estaria no eixo normal. Porém, D2 pode ser positivo ou negativo. Então, vamos analisar. Se D2 estiver vendo a ponta do vetor, ele vai estar positivo. Se estiver vendo a cauda, vai estar negativo. Vamos lá em D2. D2 está bem positivo. Então, demonstrando que o vetor está realmente em seu eixo normal. Porém, o vetor pode estar, em alguns casos, o eixo pode estar desviado por diversas patologias. Um aumento do ventrículo direito, por exemplo, ou do ventrículo esquerdo, esse vetor pode estar deslocado ou para a direita ou para a esquerda. Então, analisando esse eletrocardiograma aqui, verificamos que D1 está negativo, uma pequena ponta positiva e uma ponta maior negativa, indicando que D1 está observando muito mais a cauda desse vetor de despolarização do que a sua ponta. Então o vetor está se afastando. Se a gente analisar a VF, ele vai nos dar a mesma informação. A VF está mais negativo do que positivo. Então lá no plano de Cabrera, isso significa dizer que se D1 está negativo, o vetor vai estar mais para esse lado de cá. Se a VF está negativo, o vetor vai estar nessa parte de cima. Então, AVF negativo e D1 negativo, a interseção vai dar um vetor deslocado para a extrema direita. Então, esse vetor resultante desse último ECG que observamos vai estar deslocado o eixo para a extrema direita. Então, é isso que eu tinha que passar aqui para vocês hoje. Fiquem com Deus. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí, o que eu puder ajudar, estamos aqui.